Nós estamos de volta com seu repórter da SEM, primeiro noticiário de Teoflotone, aqui pela Rádio e TV Imigrantes. Hoje recebendo o promotor eleitoral, doutor Hélio Pedro Soares. Bom dia, doutor. Obrigado pela sua presença aqui nos estúdios. Bom dia, Elvis. Bom dia a todos. Bom, o Ministério Público, doutor Hélio, nós sabemos que é uma instituição que teve um papel muito importante no cenário político brasileiro. Aliás, ela tem um papel muito importante. Diante desse panorama, como que o senhor vai conduzir o processo eleitoral em Teoflotone em 2020? Bem, Elvis, a participação do Ministério Público, do promotor de justiça nas eleições, é uma participação de fiscal da correta aplicação da lei, né? Mas a minha forma de agir, a minha forma de participar é uma forma mais distante possível. Eu quero dar a maior liberdade possível aos candidatos, principalmente, para desenvolver a sua campanha, e espero que seja uma forma de agir sempre pautado pela lei, sempre pautado pela moral, né, buscando participar e fazer uma campanha limpa. Essa é a grande preocupação do Ministério Público Federal, o qual eu participo como promotor de justiça, né? É uma campanha limpa. E os candidatos têm suas assessorias jurídicas, eu espero que tenham, que contratem seus advogados para lhes assessorar, para lhes aconselhar e que eles possam realmente fazer uma campanha com base na lei, sem precisar do Ministério Público, do promotor estar processando, chamando em seu gabinete, expedindo recomendação, né? Impugnando registro de candidatura, cassando os seus mandatos. Não precisa do promotor de justiça, né? O promotor deve permanecer o mais distante possível. O promotor aqui é como que fosse o bandeirinha, né, do jogo de futebol. Fica ali o juiz fica lá no centro e o promotor ali à distância, né? Verdade. Só atua se houver uma falta. Eu espero que não haja falta nesse jogo. Bom, doutor Ed, nós temos aqui alguns questionamentos que foram feitos pelo público assim que anunciamos a sua presença, mas daqui a pouco a gente vai passar para essa demanda que foi enviada pela população. O senhor trouxe uma cartilha justamente a respeito de propaganda eleitoral. É por isso que a gente chamou a atenção das coligações, dos coordenadores de campanha, dos candidatos e até dos eleitores, né? Tem aqueles mais apaixonados que muitas vezes falam, não, eu mesmo vou fazer propaganda para o meu candidato. Aí é que mora o perigo, porque existem regras a serem seguidas. O que todas essas pessoas que foram citadas aqui devem prestar atenção com relação às eleições 2020 aqui em Teoflotone, no que diz respeito a regras? Quais são as diretrizes neste momento? O eleitor, ele participa de três formas, né? Primeiro, como o eleitor que vai depositar o seu voto na urna, na confiança de que está votando no candidato correto e que esse candidato fez uma campanha limpa, né? Segundo, ele participa também como cabo eleitoral, aquele que apaixonadamente desenvolveu a campanha para o seu candidato. E terceiro, como fiscal desse processo, né? E ele é o grande interessado mesmo nesse processo. Então, a primeira coisa que nós devemos falar sobre a campanha eleitoral, Elvis, é que a campanha realmente começa dia 16 de agosto. Guarde aí essa data. Candidatos, a campanha começa 16 de agosto. E sabendo que o dia da eleição é 4 de outubro, é o primeiro domingo de outubro. Sim. Então, tem um tempo muito grande para desenvolver a sua campanha. De 16 de agosto a 4 de outubro, isso é muito tempo. E olha, as experiências anteriores têm mostrado que os candidatos não têm começado a campanha efetivamente em 16 de agosto, porque haja dinheiro para desenvolver a campanha durante tanto tempo. É verdade, é verdade. Não é? Então, a campanha mesmo é durante 30 dias, com palanques, com discursos. Reta final, nós Reta final. Então, não precisa começar agora, porque agora é proibido. Mas já tem gente começando, doutor. Bom, vamos lá. Então, temos a campanha vedada, que é aquela campanha que pede voto. E aí eu pergunto, pede voto para quem, se não tem candidato? Ninguém registrou. Ninguém registrou. Não tem ainda candidato, nem houve ainda, o partido não escolheu o seu candidato, então não tem para quem pedir candidato. Mas há sim o que nós chamamos de campanha
permissiva. A campanha permissiva, essa está nas ruas, já está aí, as discussões, o debate político já está aberto. Então não é restrito de tudo, alguma coisa pode ser feita. Certamente, os candidatos já estão começando a movimentar, né, a sua campanha, isso é permissivo. Né? Só não pode pedir voto, mas o debate é expor a sua plataforma, mostrar o que quer fazer, mostrar o seu currículo, falar o que ele pretende caso venha a ser candidato. Isso é plenamente permitido. Tá certo. Bom, estamos conversando ao vivo com o promotor de justiça, Dr. Hélio Pedro, que ficará responsável pelas eleições 2020 aqui em Teoflotone. Tem mais uma cidade, doutor? Tem mais uma? São duas? Três municípios da, né? 269, zona eleitoral. Teoflotone, Novo Oriente de Minas e Frei Gaspar. Ah, tá certo. Muito interessante. Olha, aí vem a questão da propaganda. Porque todo mundo quer divulgar a marca, quer divulgar o nome, existem várias formas de divulgação. É aí que mora o perigo, porque tem muitas orientações nesse sentido, a fiscalização será bastante incisiva. O doutor Hélio Pedro até começou a fala de uma forma muito bacana. Tomara que não precise a gente atuar, a gente vai ficar ali nos bastidores torcendo para que ocorra um pleito muito tranquilo, mas se precisar, a atuação vai acontecer. O que principalmente os coordenadores de campanha, os marqueteiros, precisam saber, doutor Hélio? Bem, a campanha eleitoral, ela está proibida naquele sentido de pedir voto. Né? Sim. Ela está proibida, primeiro, nas emissoras de rádio e TV. Sim. Né? Não pode fazer campanha pedindo votos. Não pode chegar um candidato aqui, pré-candidato, né, eu entrevistar ele, ele fala, eu sou candidato, vota em mim, isso é extremamente proibido. Rádio e TV é uma concessão pública, né, do governo, e ela não pode fazer campanha para esse ou para aquele candidato. Então, na rádio e na TV, o espaço pode ser utilizado nesse sentido, da pré-candidatura. Sim. Então, para debater ideias. Para debater ideias. Sim. Então, você, Elvis, pode trazer aqui no seu programa um candidato, um pré-candidato a prefeito, fazer uma entrevista com ele, dizer quais são as ideias dele, qual é o programa de governo que ele pretende implementar, qual é o histórico dele como pré-candidato, mas se você trouxer um pré-candidato, você se compromete a trazer todos. Todos eles, o certamente, mesmo espaço o princípio da isonomia, não há problema, tanto no rádio quanto na TV. O jornal, a imprensa escrita, o jornal e a revista, já não há tanta restrição, pode até assumir a ideologia de uma candidatura, só não pode haver matéria paga. Entendi. No rádio, na TV, no jornal e na revista. Entre outras palavras, vou pagar uma taxa para vocês aí, para vocês me darem uma moral lá, para falar de mim. Isso não pode acontecer. Não pode, porque não é época de arrecadar recursos para a campanha. Sim. Então, a proibição agora é de arrecadar recursos. A arrecadação de recursos só depois de registrada a candidatura e a candidatura ter o CNPJ. E isso só após agosto, né? Quando já tiver o CNPJ, já pode arrecadar recursos, aí ele pode pagar uma matéria no jornal de circulação local, se quiser até de maior expressão, e pagar sim a sua publicação. Mas, por enquanto, não pode ter matéria paga, mas o jornal pode, sim, assumir até uma candidatura de um determinado pré-candidato. Em caso de jornal impresso. No caso de jornal impresso, né? Tá certo. Esse tem essa liberdade, né? Bom. Faixas, cartazes, placas, pinturas e outdoors, esse está proibido, não pode. Né? Às vezes a gente entra aí numa rua, num bairro, e tem lá uma faixa, agradecemos ao senhor fulano de tal pela obra. Não pode, não. Não pode, de jeito nenhum. Se essa aqui não pode, durante a campanha, durante qualquer época do ano, né? Muito mais durante a campanha, está proibido, porque pressupõe até um gasto com isso, né? Às vezes um cabo eleitoral ou alguém lá, simpatizante de uma candidatura, faz isso, não pode ter cartazes, não pode ter muros escritos, não pode ter nenhum tipo de propaganda nesse sentido, porque pressupõe um gasto com essa propaganda. Teve que pagar o pintor, teve que talvez alugar o muro ali, né? Pagar o outdoor. Mesmo que alguém fale assim, não, eu permiti fazer no muro da minha casa. De graça. De graça. Mesmo assim,
há um pressuposto de uma simpatia por uma candidatura em detrimento de outra, não é? Então não é permitido. Uma outra questão também que acontece muito, e que também há uma proibição da lei eleitoral, são os adesivos em para-brisas de carro. É proibido? É proibido agora, mesmo, porque pressupõe um gasto com aquilo. Aquilo não vem de graça. Mas, por exemplo, eu vejo às vezes, né, um para-brisa assim com a frase: eu sou mais fulano de tal. Sim. Não está, talvez, ali identificando que ele é candidato. Mas, né, subjetivamente, a gente já entende que é uma propaganda. Esse aí é proibido dessa forma? É a chamada campanha nas entrelinhas, a campanha subjetiva. Subjetiva. Tem sido discutido isso nos tribunais eleitorais, né? Há entendimento de permissão e há entendimento de proibição. Então, eu creio que é melhor aguardar 16 de agosto para veicular esse tipo de coisa, né? Agora é fulano de tal, né? Isso. Fulano de tal 2020. É muito melhor esperar do que ter o dissabor de ver o promotor de justiça instaurando um procedimento investigativo sobre aquilo, tentando provar que aquilo foi pago, que aquilo foi uma propaganda extemporânea, do que correr esse risco de ter uma candidatura cassada com esse tipo de situação. Muito bem, agora são 6h56, estamos ao vivo aqui pela Rádio e TV Imigrantes com o promotor eleitoral, Dr. Hélio Pedro Soares, que ficará responsável pelas eleições 2020 aqui em Teoflotone. Daqui a pouquinho nós temos os questionamentos que foram enviados pela própria população, nós temos inclusive questionamentos aqui de pré-candidatos e, com relação a essas regras, doutor Hélio, o candidato deve prestar atenção e orientar os seus correligionários, porque muitas vezes ele pode pagar por uma coisa que ele não está nem sabendo. Um mais apaixonado faz algo ali que não está de encontro com as diretrizes, né, da Justiça Eleitoral, do Ministério Público Federal, e aí ele pode arcar com a consequência. Tem aquela velha história, eu não sabia. Justamente. A gente tem ouvido essa frase aí ao longo da história, né? E fizeram sem eu saber, sem permissão. Eu não sei de nada. Isso aí é complicado e a pessoa pode pagar por não saber. Mas, encerrando esse bloco, e vamos passar aí para responder as perguntas, vamos falar aqui agora da questão mais vigente, que é a campanha pela internet, pelo WhatsApp, pelo Instagram. Isso. Olha, esse tipo de comunicação agora muito utilizado, e eu acho que a campanha esse ano vai utilizar muito mais esse meio de comunicação. Já vem numa ascendência, né? Exatamente. 2016, 2018, foi uma loucura de rede social. Podemos dizer que a última eleição presidencial... Foi a campanha da rede social. Foi a campanha da rede social e deu um banho de tecnologia nova, né? Em detrimento da rádio, da televisão e do jornal. Verdade. Foi uma campanha barata e de uma comunicação direta com o eleitor. Verdade, né? verdade. Olha, essa campanha, esse tipo de campanha é uma campanha fácil de fazer, barata, direta e podemos dizer que nesse momento ela é plenamente permitida. Sim. Salvo que não haja pedido de voto. Entendi. Não pode haver pedido de voto, pode haver um debate político. Expor as ideias ali. Expor as ideias. Pode criar um grupo lá no WhatsApp de um pré-candidato e ele expor todo o seu programa de governo, expor suas ideias, expor seu histórico, falar de si, né, discutir suas ideias. Menos pedir votos. O que eu quero dizer, deixar bem claro aqui em relação a essa questão da internet, do Facebook, lá do Instagram, são 3 limites que ele deve respeitar. Primeiro, que não haja o pedido explícito de voto. Né? Vote em mim, encha a urna com votos para mim, não pode fazer isso porque não há ainda a candidatura definida. Não foi registrado. Ele nem sabe se vai ser candidato. Pode ter algum problema judicial, alguma documentação pendente, e aí não vai. Pode ter essa candidatura impugnada, não pode ter o registro. O próprio partido ou coligação não pode não escolher o nome dele nas convenções partidárias, que vai de 20 de julho a 5 de agosto, esse é o período das convenções, não é? E pode não ter o registro deferido pelo juiz eleitoral. O segundo limite é que não haja nenhum tipo de injúria, né,
não haja nenhum tipo de ofensa publicado pela internet. Isso é o que é mais possível acontecer, né, doutor? Infelizmente. É verdade. Infelizmente, as pessoas não respeitam esses limites, sim, né? Sim. E se isso acontecer, vai incorrer em crime eleitoral. Há um crime específico para esse tipo de publicação, a publicação injuriosa, a calúnia, né, publicada na internet. E o último, que essas publicações na internet sejam gratuitas. Não pode ser impulsionado. Não pode ter propaganda paga, repito, não é o momento para isso. Aguarde ter a sua candidatura registrada, aguarde ter a sua conta bancária aberta quando tiver o CNPJ cedido pela Justiça Eleitoral, e aí você vai arrecadar recursos para a sua campanha, aí você pode gastar o quanto tiver na sua conta bancária e pagar para veicular a propaganda na internet, no Facebook, aonde quiser. Essa, podemos dizer assim, entre aspas, vaquinha online, ela será permitida para fins arrecadatórios do candidato. Então. Perfeitamente, desde que ele tenha a candidatura registrada e tenha conta bancária aberta com o CNPJ em mãos. Doutor, com relação à cartilha aí, mais alguma diretriz? A gente já pode passar aqui pelos questionamentos? Vamos passar os questionamentos, acho que eu esgotei aqui, eu havia preparado. Tá certo, então nós vamos a um rápido intervalo, continuamos com o promotor eleitoral aqui no estúdio da Rádio TV Imigrantes, doutor Hélio Pedro Soares, que vai responder os questionamentos que estão sendo feitos aqui pela população, alguns questionamentos até que foram enviados por pré-candidatos aqui em Teoflotone. Muito bem, são 7h05, estamos de volta com seu repórter da SEM pela Rádio TV Imigrantes, entrevista exclusiva ao vivo aqui nos estúdios com o promotor Hélio Pedro Soares, ele que está à frente da pasta eleitoral, ele vai ficar responsável pelas eleições 2020 aqui em Teoflotone e mais duas cidades. Doutor Hélio, nós temos aqui os questionamentos que foram enviados à nossa produção, e a gente vai repassar essas demandas. Algumas, inclusive, já foram até respondidas pelo senhor, mas a gente pode reforçar o tema. E também consinto aqui ao pessoal que está acompanhando pela rede social, você que acompanha a nossa transmissão pelo Facebook, nós temos uma participação grandiosa, graças a Deus, dos nossos queridos amigos internautas. Você que está aí na página da TV Imigrantes, pode deixar o seu questionamento, pode deixar aqui a sua pergunta na página principal da TV Imigrantes, que vai ser transmitida aqui para o promotor de Justiça Eleitoral. Com relação ao pleito 2020, alguma mudança, nova regra, diretriz para os partidos e candidatos ou permanece a mesma legislação das últimas eleições? Ô Elvis, antes de iniciar aí o bloco de respostas às perguntas, eu quero aproveitar o seu programa, que tem uma grande audiência, tanto pela TV quanto pela rádio, e avisar aqui duas coisas. A primeira, que eu tinha marcado uma reunião com todos os presidentes de partidos e com os pré-candidatos para amanhã, às 18 horas, Verdade. Na sede do Ministério Público aqui em Teoflotone e mais um representante de cada órgão de imprensa da cidade. No entanto, em razão dessa questão aí do coronavírus, nós tivemos que cancelar essa reunião e estou então avisando aqueles que ainda não tiveram acesso a essa informação que nós cancelamos a reunião, não teremos mais, infelizmente, essa reunião. Seria uma reunião amanhã, às 18 horas, com todos os representantes de partidos e pré-candidatos daqui do município de Teoflotone, e outra reunião no dia 25 com os municípios de Novo Oriente de Minas e Frei Gaspar. Lamentavelmente, mas por uma questão de prevenção, nós tivemos que tomar essa medida mais drástica. O segundo aviso que eu quero deixar aqui no ar é que também tomamos a mesma medida em relação à suspensão do atendimento ao público na sede da promotoria de Teoflotone. A promotoria está fechada para o acesso ao público, só mesmo o atendimento interno que está funcionando. Quem precisar de qualquer tipo de atendimento, por favor, ligue 3521-9212 e tome todas as informações. Tá certo, muito obrigado. Vamos então à primeira pergunta. As regras são basicamente as mesmas. Hoje todo mundo tem acesso à internet na palma da mão. O Google está à disposição. Então é só digitar lá a lei eleitoral, a lei 9.504.
A Lei 9.504, ela é muito simples, ela é um checklist das eleições. Qualquer cidadão, qualquer pessoa que é leigo em direito, pode ler a lei que vai entender direitinho, estabelecida em capítulos sobre as eleições. Então, a regra está lá. Até por isso que o senhor muito bem disse no bloco anterior, a contratação de um jurídico atuante para que possa passar essas informações para os pretensos pré-candidatos. Eu falei isso ontem, até com um advogado que eu atendi lá, falei assim, olha, eu quero incentivar todos os pré-candidatos a prefeitos, a vereadores, a ter a sua assessoria jurídica. Os partidos já têm as suas assessorias, né, as coligações, para orientar o candidato. Bom, essa aqui o senhor já até respondeu, mas a gente vai transmitir aqui por uma questão até de respeito ao público que participa, quando de fato começa a campanha eleitoral, em agosto. 16 de agosto, à meia-noite, pode começar a pedir voto. Pode divulgar número, eu sou candidato, vota em mim. Vota em mim que eu sou o melhor. Bom, redes sociais, como elas serão? Acontecerá, doutor Hélio, algum monitoramento das redes sociais e de que forma isso pode prejudicar os candidatos? Pode acontecer eventualmente, inclusive, um candidato ter o seu mandato cassado, a sua candidatura impugnada, nesse sentido, por algum deslize na rede social? Monitoramento é impossível, porque ela é individual, né? O WhatsApp, por exemplo, ela é entre um e outro, né? No máximo um grupo fechado. O Facebook, da mesma forma, não há como o promotor monitorar isso. O que pode acontecer é alguém ir até o promotor e representar contra aquele que infringiu as regras, né? Levando as respectivas provas. Faz o print, né? Leva a prova, não vai lá simplesmente meramente fofocar. Né? Eu vi lá, doutor, que o fulano falou, isso aí não vai funcionar. Não adianta, tem que levar a prova, porque o promotor de justiça não é detetive, como diz aí no particular, não é investigador, né? A gente vai aceitar qualquer representação desde que seja munido de prova, tá? Verdade. Nada de mãos limpas lá pra gente, não. Bom, nós estamos ao vivo aqui com o promotor de justiça, ele que vai ficar responsável pelas eleições 2020 em Teófilo, inclusive o professor Antônio Jorge, falando que é uma entrevista muito esclarecedora. Nós agradecemos na oportunidade, mais uma vez, doutor Hélio, pela presença aqui, trazendo essas informações ao público da Rádio TV Imigrantes, que é o maior grupo de comunicação do Nordeste Mineiro. Tema muito interessante aqui, viu, doutor? Pesquisas eleitorais. Como estas podem acontecer e de que forma precisam ser devidamente registrados? Não é chegar, vou fazer uma pesquisa e divulgar o resultado. Não vai acontecer dessa forma. E pode ter uma penalidade bem grande, inclusive. Sim. As pesquisas desde 1º de janeiro, o último, já podem ser feitas, mas devem ser registradas perante a Justiça Eleitoral. É só procurar a Patrícia, o cartório eleitoral local, fazer o registro e tem as regrinhas básicas lá para fazer pesquisa, a divulgação, para que essa pesquisa possa ter a sua veracidade e causar no eleitor a maior impressão possível, mas com a credibilidade necessária. Bom, ainda pegando o gancho com relação à pesquisa, a gente percebe muito já acontecendo enquete em rede social. Isso é permitido, doutor? Dentro do ambiente fechado da rede social não há problema. Não pode haver uma divulgação externa disso. Bom, né? No Facebook, por exemplo. O Facebook, se ele é um ambiente fechado, sim. Né? Porque o Facebook participa, quem dele faz parte. Né? Os convidados, os amigos convidados. Né? As enquetes são fechadas nesse caso. Né? Não pode haver uma divulgação na imprensa dessas pesquisas. Verdade. Bom, e falando da imprensa, nós temos aqui um questionamento enviado da nossa produção. Como que os órgãos de imprensa devem se portar perante as eleições, principalmente com relação aos pré-candidatos? O senhor até já tinha falado a respeito, trazer um pré-candidato, e aí? O princípio básico que vige para a imprensa chama-se isonomia, ou seja, igualdade. Né? Se traz um pré-candidato, antes mesmo de trazer esse pré-candidato, faça uma pesquisa, isso não é difícil, para saber quais são os demais pré-candidatos. Ou seja, faça aí pelo WhatsApp mesmo,
uma pesquisa com os demais partidos. Vocês têm já um pré-candidato? Porque nós vamos entrevistar dia tal o pré-candidato fulano do partido tal. Então vamos abrir espaço para o pré-candidato de vocês também. Agora, vereador não dá, né? Não, o vereador está fora, porque aí a gente fica até 2025 fazendo candidato. É pré-candidato a prefeito. Prefeito, exatamente. Né? Que é um número que dá para a gente para ser controlado. Nós temos aqui em torno de 20 partidos, né, em Teoflotone, aptos a apresentar pré-candidato. Mas nem todos vão apresentar. Né? Então, eu creio que eles farão as suas coligações. Então, no máximo, aí, talvez uns 10 pré-candidatos. Doutor, a gente, toda quarta-feira, quando o Roberto ainda fazia parte aqui do programa, a gente fazia uma análise sobre as projeções com relação às eleições. Nós chegamos no momento, através de atos declaratórios verbais, a contar 20 pré-candidatos a prefeito em Teoflotone. Obviamente, com o passar do tempo, esse número foi diminuindo. Mas o senhor acredita, porque o senhor é uma pessoa muito querida e respeitada, interage bem com a sociedade teoflotonense, a gente já considera o doutor Hélio teoflotonense, né? O doutor Hélio não é daqui, há tantos anos que o senhor já está aqui, né? Sou por adoção. Pois é. E aí, o senhor sabe, o senhor ouve, o senhor observa as coisas. O senhor acredita que nós teremos muitos pré-candidatos? Nós teremos, por exemplo... Pelo que eu me recordo, sempre a gente tem 3 candidatos a prefeito em Teoflotone, pelo menos nas últimas eleições. Salvo engano, teve alguma que teve 4. Mas o senhor acredita que essa vai fugir essa regra? Pode ter um pouquinho mais de pré-candidato? Eu creio que um limite aí, uns 5 candidatos com candidatura registrada. Perdão. A questão, Elvis, é que nesse momento tem partidos que têm mais de um pré-candidato no mesmo partido. Eles vão disputar dentro das respectivas convenções os seus nomes. E só após 20 de julho é que os partidos definirão os seus candidatos. Até lá, dentro dos próprios partidos, vários pretendentes são pré-candidatos. Por isso o grande número. Por isso o grande número. Verdade. Olha, tem essa pergunta aqui. O senhor, como promotor eleitoral em nossa cidade, doutor Hélio, pretende expandir as recomendações ou reunir os pretensos candidatos ao cargo de prefeito a fim de dar alguma orientação? O senhor até tinha falado a respeito da reunião que foi cancelada, né? Pelo menos agora fica meio complicado. Eu fiquei muito triste porque eu não tenho até recordação em outra eleição que tenha havido esse tipo de reunião. Eu estava com grande expectativa sobre essa reunião de amanhã. Era uma reunião de apresentação mútua, né? Eu me apresentando a todos os candidatos e iria estabelecer como é a minha forma de agir, mostrar como é a minha forma de agir e também ouvi-los, né? Quais são as expectativas. Não era nada de estabelecer regras, porque as regras estão na lei. Mas com essa questão do coronavírus, não sei se até lá a gente possa fazer uma nova reunião. Talvez até, sim, até 16 de agosto, quem sabe, passando esse surto da pandemia, eu estou com a expectativa de fazer a reunião, sim, ainda nesse pleito. Bom, são 7h15. Este é o seu repórter da SEM pela sua rádio TV Imigrantes ao vivo, com o promotor de justiça, doutor Hélio, ele que vai ficar responsável pelas eleições 2020. Qual que é a sua maior preocupação, doutor Hélio Pedro, no tocante às campanhas eleitorais em Teoflotone neste pleito? Olha, eu sinceramente, eu confio muito nos nossos candidatos. São pessoas altamente capazes, preparadas, né? Até agora, os nomes que têm surgido, que eu tenho ouvido falar, são pessoas estudadas, são pessoas preparadas, pessoas já da vida pública, e eu não tenho nenhuma preocupação. São pessoas que vão respeitar a lei, né? E eu quero participar o mínimo possível da campanha. Eu quero ficar lá no gabinete da promotoria sem trabalho eleitoral, apenas assistindo de longe a campanha, né? Eu não quero ter nenhuma preocupação. Eu espero que a campanha se desenvolva dentro da lei. É a minha grande expectativa, porque a comunicação hoje ela está muito fácil, né? Os candidatos têm na palma da mão, no seu tablet, no seu celular, todas as informações acerca de como se deve fazer uma campanha, né? Não precisa de fugir da regra
para ganhar a simpatia do eleitor. O eleitor está muito bem esclarecido. Se você for aí na zona rural, o mais distante possível, o eleitor tem o WhatsApp na mão, o eleitor tem todas as informações na mão. Não adianta, eu falo sempre, não tente ganhar no grito, não tente ganhar fora da lei, que o eleitor está muito sabido. Muito bem, continuando ao vivo aqui na Rádio e TV Imigrantes, a entrevista com o promotor eleitoral, Dr. Hélio Pedro. Mais um questionamento aqui que chegou até a nossa produção. Propaganda extemporânea, doutor, o que significa e o que pode acarretar para o pré-candidato? Extemporânea quer dizer fora do tempo, né? Qualquer propaganda paga e ou que peça voto antes de 16 de agosto, ou seja, até 15 de agosto, é propaganda extemporânea. Qualquer propaganda paga ou propaganda que pede voto. Vote em mim, eu sou o melhor candidato. José das Couve 2020. Né? Isso é propaganda paga, propaganda que peça voto, é propaganda extemporânea. O que é propaganda permitida ou permissiva? É o debate político, é aquele que se apresenta como pré-candidato, é aquele que mostra seu projeto, suas ideias, sua ideologia, é aquele que mostra seu passado, é aquele que faz a sua campanha no sentido de eu, candidato, pretendo fazer isso, aquilo e aquilo outro. Essa é a propaganda permitida. Mas propaganda extemporânea, propaganda através de cartazes, através de faixas, através de outdoor, através de adesivos. Essa é a propaganda extemporânea. Propaganda permissiva é a discussão através da internet, através do Facebook, através do WhatsApp. A visita. Contato pessoal. Contato pessoal. Isso aí não há problema. Eu recebi já algumas reclamações. Eu ia perguntar nesse sentido, doutor. Nós estamos aí bem distantes do período que é permitido. Mas como é que se encontra a situação das eleições, senhor Flotô? De fato, ela já começou porque a gente vê o pessoal na rua, o pessoal está conversando aí, as articulações, reuniões. Mas o senhor já recebeu, assim, reclamação ou denúncia? Já recebi fotos, né? Olha, rapaz! Já recebi, olha aqui, doutor Hélio, esse aqui já está com foto aí na praça, né? Já recebi. Mas é nesse âmbito, o âmbito fechado da internet, o âmbito da discussão das ideias, né? Esse eu já recebi, sim, publicações. Olha que fulano de tal veiculando no WhatsApp a foto dele e abaixo o currículo dessa pessoa. Assim, isso aqui não é propaganda extemporânea, ele está se mostrando como pré-candidato. Ora, como que a lei, não sou eu, né? Como que a lei vai proibir a pessoa de fazer a sua pré-candidatura, a sua pré-campanha? Não estamos entendendo que ele não está dirigindo ao eleitor, ele está se dirigindo ao seu partido, né? Fazendo a sua campanha intrapartidária, no sentido de angariar a simpatia dos correligionários, para que no dia da convenção partidária ele já tenha o seu nome já divulgado, as suas ideias, o seu programa de governo. E isso foge ao âmbito intrapartidário, sai para o público, é óbvio, né? Ele não tem como controlar isso necessariamente dentro do partido. Ele precisa de fazer essa campanha para que no dia da convenção ele já tenha aí uma plataforma conhecida, já seja conhecido como pré-candidato e ele possa então ganhar a simpatia dos convencionais e sair de lá vencedor dentro do seu partido. Bom, essa pergunta aqui, esse questionamento é até um pouco mais difícil de ter que responder com relação a problemas junto à justiça. O senhor acredita que teremos muitos inelegíveis em nossa cidade? Neste momento fica complicado, porque o senhor não sabe quem é que vai ser candidato, né? Durante o ano, a gente tem sempre promovido as ações civis públicas por improbidade administrativa de algum tipo de pessoa que está aí na vida pública e que às vezes é condenado por improbidade administrativa e tem seus direitos políticos suspensos por uma ou outra razão. E isso na hora que o pretendente a candidatura, seja para prefeito ou para vereador, entra com o pedido do registro da candidatura,
o juiz eleitoral vai abrir vista desse pedido para o Ministério Público, o promotor. O promotor, então, vai fazer uma análise desse pedido e da vida pregressa do pretendente, saber se ele não está com seus direitos políticos suspensos, né? Esse é um dos critérios. Se ele estiver com os direitos políticos suspensos, obviamente, o seu pedido vai ser indeferido. Mas eu creio que não há muito disso aqui. Até o próprio pré-candidato, ele deve saber, né, como é que está a situação claro, política, por favor, todo sujo. Ele não vai se arriscar ficha suja, né? Justamente. Bom, pessoas ligadas a órgãos públicos e também à imprensa, como elas devem proceder no caso, por exemplo, do afastamento? A desincompatibilização, Elvis, são regras extensas, para cada tipo de cargo que ocupa na vida pública ou na imprensa, há prazos para desincompatibilização diferentes. Vai de 3 meses até 6 meses. É preciso de consultar a legislação para saber qual é o prazo que a pessoa precisa para desincompatibilizar. Bom, e aqui só para a gente fechar, doutor, a prática da fake news com cunho eleitoral, de que forma isso será combatido, que pode acontecer com quem cria e espalha, e qual que é o reflexo disso para o candidato? Essa é uma situação que, infelizmente, não quero desanimar o senhor não, isso vai ser recorrente aqui em Teoflotone. Eu já falei aqui que no âmbito da internet e do WhatsApp, do Instagram, sempre respeitar aqueles limites. O limite da verdade, né? O limite da não agressão verbal a terceiros ou a quem quer que seja. Se houver injúria, se houver aí um tipo de crime eleitoral, a gente vai agir dentro da lei, né? E para que a pessoa, antes de enviar algum tipo de notícia, antes de divulgar algum tipo de notícia, passa a saber se aquilo realmente é verdade. Passa a saber se aquilo ali não está agredindo alguém, está ferindo alguém, a moral de alguém, porque se assim acontecer, vai incorrer em algum tipo de notícia falsa, e a notícia falsa é crime, né? Pode ser uma notícia que não condiz com a verdade, pode ser uma notícia que venha a agredir a moral de alguém, né? Pode incorrer tanto no crime, quanto pode incorrer também numa ação de danos morais. Tá certo. Doutor Hélio Pedro, eu queria de verdade, de coração, agradecer a sua presença aqui nos estúdios da Rádio TV Imigrantes, muito gratificante e honroso ter a sua presença para esclarecer, e acredito que, claro, dentro das suas possibilidades, no decorrer deste ano 2020, nós teremos a grata satisfação de tê-lo novamente aqui conosco. Foi muito importante já nesse primeiro momento, onde nós já podemos observar essa movimentação política ganhando força, né, cada vez maior aqui na nossa cidade, que o senhor viesse aqui para esclarecer essas dúvidas. O senhor pode ficar à vontade para suas considerações finais, por favor. Eu que agradeço, Elvis, a cessão desse espaço, e quero desde logo solicitar mais vezes essa sessão. Por favor. Essa parceria da imprensa com o Ministério Público e a Justiça Eleitoral como um todo é muito importante, porque aqui a gente tem esse contato direto com o eleitor, com o pré-candidato, essa forma desse debate também, e a gente pode criar e aumentar esse debate, né, trazendo aqui outras pessoas que podem nos ajudar também nessa articulação, e eu com certeza voltarei aqui. E se não for convidado, eu vou me convidar, eu vou solicitar o espaço aqui. Faz sinal de fumaça, com certeza. É uma pena que estamos passando por um momento tão triste e difícil com essa questão do coronavírus. Há uma expectativa de duração de meses em relação a isso, né? Mas eu espero que isso não venha a macular a alegria do processo eleitoral, porque o processo eleitoral é um processo alegre, é uma festa, né? Como já disse um ex-ministro do TSE, o processo eleitoral é uma festa do povo brasileiro. As eleições municipais é uma festa muito mais caliente, próxima, nossa, né? É local. E eu gosto disso, de ver o eleitor, os candidatos nas ruas,
as bandeirolas, o povo, a discussão, os comícios, né? Isso é nosso, isso é da nossa tradição democrática. Então, eu estou muito feliz de participar. É a primeira vez que eu participo da eleição local, né? Já participei de várias eleições como promotor, mas não local. E eu estou muito feliz de participar e não quero ser aqui o empecilho, não quero ser aqui o bulldog das eleições. Eu quero ser, como disse, aquele que fica mais à distância, observando. Orientador. Orientador, exatamente. Aquele que vem ajudar no processo eleitoral, tá? É ser aquele orientador, ajudar. Eu quero aqui também deixar bem claro e enaltecer a participação do nosso juiz eleitoral, que é o doutor Geraldo Rodrigues de Oliveira. Ele já é uma pessoa experiente como juiz de direito e ele também tem essa mesma forma de agir. É um homem ponderado e ele age também mais à distância, né? Sempre muito firme nas suas decisões, mas não é também de estar interferindo a ponto de atrapalhar as eleições. Então, tenho certeza que o doutor Geraldo tem seu gabinete também aberto para os advogados, para os pré-candidatos e futuramente para os candidatos, e nós vamos ter assim um pleito muito tranquilo. Então, agradeço a todos e o nosso gabinete está sempre aberto para os pré-candidatos, e principalmente para os seus advogados. Eu gosto muito de interagir com as assessorias jurídicas. Nós temos um linguajar mais próprio, o entendimento fica mais fácil. Entendimento mais fácil, mas também recebo com muito prazer os pré-candidatos. Lamentavelmente, a Promotoria de Justiça acha-se fechada para atendimento ao público, mas logo que passar esse surto do coronavírus, eu espero que abriremos as portas e estaremos ali para atender a todos.